Fala galera, beleza? Flávio da Media House por aqui e nesse vídeo eu vou falar para você sobre 7 ferramentas que todo gestor de marketing precisa conhecer. Então, se você está aqui nesse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Se você está aqui no nosso canal é porque você gosta de marketing, se interessa por negócios, então já vai deixando o seu like, porque a gente vai estar sempre postando conteúdo de muito valor por aqui, beleza? Fica aí com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre algumas ferramentas, talvez você já conheça alguma delas, muitas delas inclusive são ferramentas introdutórias para quem está começando de fato com o marketing digital, mas se pelo menos uma dessas ferramentas aqui você não conhecer, eu conseguir te ajudar, eu já vou ficar feliz e esse vídeo vai ter atingido o seu objetivo, beleza? Antes de mais nada, deixa eu fazer um disclaimer aqui e dizer que, obviamente, muitas dessas ferramentas possuem inúmeros concorrentes. Então você vai ter aí alternativas que você pode estar utilizando, não necessariamente essas ferramentas aqui são as melhores do seu segmento, até porque a gente não acredita que exista ferramenta melhor, e sim uma ferramenta que serve ou atende melhor a sua empresa e o seu negócio. A primeira ferramenta da nossa lista é o SimilarWeb. Talvez você já conheça essa ferramenta, mas se você não conhece, o SimilarWeb é uma ferramenta extremamente interessante e útil na hora de avaliar o tráfego de sites de concorrentes, o tráfego de sites do seu segmento, de outros segmentos. Basicamente, ele funciona da seguinte forma: você consegue buscar, inserir um domínio dentro da ferramenta e ele vai retornar para você os acessos daquele site distribuídos por cada canal de tráfego. Então você pode, por exemplo, ver qual a média de acessos mensais daquele site, se aquele site tem mais acessos de busca, tráfego pago, tráfego social, e-mail, tráfego de referência e assim sucessivamente. Você consegue extrair alguns insights muito interessantes, principalmente na hora de compreender qual é o mix de tráfego do seu concorrente. Vamos imaginar que você queira avaliar um e-commerce, você tem um e-commerce e você quer avaliar um e-commerce do seu concorrente. Você consegue ver se ele tem, por exemplo, 30% de tráfego social, 50% de tráfego de busca, 10% de tráfego pago, baseado na quantidade de tráfego que ele tem e, por exemplo, no custo médio das palavras-chave do seu segmento, você pode inclusive calcular o investimento em mídia que ele tem feito. Óbvio que essas estimativas elas não são tão precisas, Tem um nível de precisão ali aceitável para que você consiga ter uma ideia e se embasar. A segunda ferramenta que eu tenho para falar aqui para você é o Adespresso. O Adespresso é uma ferramenta de gerenciamento de anúncios, inicialmente muito focada aí no Facebook Ads. O que o Adespresso tem de interessante? Ele é uma ferramenta paga e é uma ferramenta relativamente, vou dizer assim, cara, depende, ela vai valer a pena dependendo muito de quanto você investe de fato por mês com mídia paga. Nós utilizamos a ferramenta aqui durante um bom tempo, hoje nós migramos para uma outra ferramenta, mas ele é uma ferramenta muito boa se você já investe uma quantia considerável de dinheiro nesse canal. E a principal função dele é te ajudar a otimizar as suas campanhas. De fato, ele é uma ferramenta muito boa e que com certeza vai agregar muito na hora de você otimizar as suas campanhas. E por que ele consegue te dar um resultado tão legal nesse sentido? Porque basicamente o que ele vai fazer é permitir que você, na hora de criar os seus anúncios, consiga fazer testes automatizados. É claro que o Facebook hoje em dia tem essa funcionalidade também, mas você consegue, por exemplo, colocar várias variações de criativo, várias variações de copy, de descrição, de primeira headline, de call to action, para que você de fato consiga fazer inúmeros testes. Se eu não me engano, você consegue fazer dentro da ferramenta até mesmo 128 possibilidades diferentes. Então é uma quantidade muito grande de testes e aí de fato ele consegue mostrar para você de uma forma bastante intuitiva quem venceu, quem não venceu, quais são de fato os melhores anúncios, os melhores copies, os melhores criativos e os melhores públicos, para que você consiga de fato ter o melhor resultado possível na sua estratégia de Facebook Ads. Então é uma ferramenta muito boa e que você precisa conhecer. A terceira ferramenta da nossa lista é o SEMrush. Talvez ele seja uma das ferramentas mais conhecidas aqui da lista e ele é uma ferramenta muito boa, realmente muito boa, se você precisa fazer algum trabalho de SEO e também de PPC, de mídia paga, porque ele vai basicamente funcionar um pouco parecido ali com o SimilarWeb que eu citei lá atrás, onde você consegue colocar o link de um website, de um concorrente ou de alguma outra empresa, enfim, de outro segmento, e ele vai retornar para você várias informações sobre aquele site, além de que você pode utilizar o SEMrush para pesquisar palavras-chave. Essa talvez seja a principal funcionalidade dele. Então você vai conseguir buscar várias palavras-chave
e ele vai te dar várias outras ideias de palavras, vai falar para você quem são os primeiros colocados naquela busca orgânica, qual é o custo médio por aquela palavra, quem está pagando por aquela palavra de fato. Então ele traz muitas informações e realmente é uma ferramenta muito completa. A principal desvantagem do SEMrush é que ele tem um valor um pouco caro, na minha opinião, pensando aí em quem está começando de fato. Assim como no exemplo anterior, o uso dele, a minha recomendação dele para você vai de fato depender se você já investe um valor considerável em mídia paga ou se você já tem muitos resultados aí do ponto de vista de SEO que justifiquem a contratação da ferramenta que vai te entregar um ROI. Então, de fato, é uma ferramenta muito completa. Talvez ele seja melhor do mercado nesse segmento, dessa função, né, de fato, e é uma ferramenta muito boa que você tem que conhecer. A quarta ferramenta da nossa lista é uma ferramenta bastante simples, muita gente conhece essa ferramenta, mas se você não conhece, vale a pena você conferir. É o Google Trends, é uma ferramenta gratuita do Google que mostra basicamente os resultados, as tendências de busca no mundo todo por um determinado tema. Então você pode, por exemplo, colocar um tema do seu interesse, seja, por exemplo, futebol americano, e ele vai te dar a tendência de busca daquele tema ao longo dos últimos anos, né? Você pode colocar, se não me engano, até mesmo 5 anos. E isso é muito bom, porque você consegue ver se um tema está mais popularizado ou se ele está perdendo popularidade. E isso é muito legal na hora de você lançar um produto, de você entender o que o consumidor ele está de fato buscando, o que ele está precisando ou se um determinado termo está mais em alta ou não. Isso pode influenciar, por exemplo, numa estratégia de naming, na hora de você dar nome para o seu produto. Então ele é muito legal. Se você está lançando um produto, eu recomendo que você dê uma olhada no Google Trends. Se você também cria conteúdo, tem um calendário editorial, eu recomendo que você olhe o Google Trends para se antenar e entender sobre o que os consumidores estão de fato falando. A quinta ferramenta é para aqueles que têm sites em WordPress. A ferramenta se chama SEO Yoast. É um plugin gratuito que você pode instalar no seu site e ele vai te dar várias instruções, várias orientações sobre como você pode melhorar o SEO do seu site e assim você vai poder ter uma encontrabilidade melhor no seu site. Então, por exemplo, se você cria conteúdo, está publicando no seu blog de WordPress, vale a pena você instalar o SEO Yoast porque ele vai te dar dicas sobre a legibilidade do seu texto, sobre o uso da palavra-chave dentro do texto, né? Se está excessivo, se não está, se está pouco. Ele vai falar também sobre a hierarquia da informação no seu conteúdo, se você está trabalhando os headings da forma correta, entre outras estratégias ali de SEO para que você possa realmente fazer com que o seu site seja encontrado, né? E o seu artigo, enfim. Então é uma ferramenta muito boa e por ser gratuita eu recomendo a sua utilização se você tem um site em WordPress. A nossa sexta ferramenta é o Trello. O Trello ele é uma ferramenta de organização e gerenciamento de projetos em Kanban. O que é o Kanban? O Kanban nada mais é do que aquelas colunas onde você tem cards que você vai trazendo eles de uma lista para outra, né? A mais tradicional, o formato mais tradicional talvez seja a fazer, fazendo e feito, e você vai passando aqueles itens de lista para lista de uma forma que você consiga gerenciar a produtividade do teu time. Então é uma ferramenta bastante simples, bastante intuitiva e o Trello talvez seja o líder de mercado nesse segmento. É uma ferramenta muito conhecida e a principal vantagem do Trello, na minha visão, além do fato dele ser grátis, você consegue utilizar tranquilamente, gratuitamente, sem pagar nenhum real durante um bom tempo, a não ser que você queira alguns recursos mais aprofundados, o que eu fortemente recomendo, né? Aí você pode contratar o Trello. Ele é uma ferramenta muito modular, essa talvez seja a principal vantagem dele. Então ele serve para qualquer segmento, qualquer empresa que tenha processos, ou seja, todas as empresas podem utilizar o Trello de alguma maneira. Inclusive você pode utilizar o Trello, eu conheço pessoas que fazem isso para sua organização pessoal, então você pode e deve utilizar o Trello para gerenciar suas tarefas. A sétima e última ferramenta que eu gostaria de recomendar aqui para você hoje é o RD Station. O RD Station é uma ferramenta de e-mail marketing originalmente, mas que tem várias outras funcionalidades, desde criação de landing pages, SEO, né? Você pode, por exemplo, fazer acompanhamento de palavras-chave e ele é uma ferramenta muito interessante quando você busca fazer uma gestão centralizada dos seus processos de marketing. Para quem está começando de fato e quer implementar um processo de marketing digital dentro da empresa, ele é uma ferramenta fortemente recomendada por ser intuitiva, por ser completa, por mais que ele não de fato consiga se aprofundar em muitos desses pontos. Se você quer trabalhar uma vertical isolada, você vai encontrar ferramentas melhores, é claro, no mercado que são focadas estritamente em um desses pontos, mas como uma ferramenta que busca ser mais abrangente e atender um usuário que de certa forma é mais iniciante, por assim dizer, ou então está implementando um processo e precisa ter praticidade, precisa ter uma gestão mais fluida, e é uma ferramenta muito bacana e eu recomendo sim o RD Station. Uma coisa muito legal que eu particularmente gosto bastante na ferramenta é o dashboard inicial deles. Ele é bastante simples, mas ele tem algumas informações muito relevantes. Ele consegue enumerar ali para você os seus acessos, os seus leads qualificados, oportunidades e vendas na forma de gráficos comparativos entre o realizado, a sua
sua meta e o realizado no mês anterior. Para quem está começando, essas informações podem ser de valor inestimável, porque se você não tem ali um processo de BI dentro da sua empresa, ou se você não tem braço para produzir relatórios, né, que às vezes você vai ter que gerenciar planilhas, exportar dados de diversas ferramentas, ele vai te atender muito bem e você vai ganhar tempo. Isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Nós vamos postar sempre conteúdo de muito valor por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, se você já está aqui é porque você gosta de marketing, gosta de negócios, então eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente vai continuar publicando por aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e continue acompanhando. Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!